falando, tá, gente? Vou colocar aqui o tema da aula. Tirar essa cara aqui da frente do Marcos, aqui, que fogo. Tem um carão na minha frente aqui, que é uma tristeza. Pronto. É isso aí, gente. O assunto de hoje é esse aí. Na semana passada, eu havia comentado com vocês que a gente iria, hoje, começar o processo de utilização do multímetro para ler resistências. Eu achei melhor transferir ele para a semana que vem e aproveitar a aula de hoje para terminar o assunto de fonte, só que dando um enfoque diferente. Eu achei mais interessante e produtivo para vocês fazer dessa forma. Quando a gente tem tempo para fazer, tempo que não é o nosso problema, eu achei melhor fazer. Isso quer dizer o seguinte, que aquele roteiro que eu coloquei na aula, desculpe, na aula não, no Moodle para vocês virem com eles hoje, para a gente ir preenchendo durante a aula, fica para a semana que vem. Hoje eu não vou usar nenhum roteiro, não. Vai ser uma conversa informal e não há necessidade de vocês anotarem nada, a não ser uma observação que vocês queiram anotar, mas aí é, digamos assim, para consumo próprio, né? Vocês é que vão definir. Fica com vocês. Bem, então, vamos lá. O assunto, então, é fontes de tensão contínua. Na aula passada era o uso do multímetro para medir tensão contínua, certo? Hoje nós vamos também usar o multímetro para fazer alguma coisa aqui, mas não é o foco da questão. Outra coisa, desde que você chegar aqui no primeiro ano, nós temos falado em fontes de tensão contínua e alguma coisa sobre fonte de tensão alternada. Eu vou deixar mais claro para vocês hoje o que é uma fonte de tensão contínua e o que é uma fonte de tensão alternada. Vou dar exemplos, inclusive. No caso, eu vou entrar com uma simulação aqui, que é isso aqui. Ó. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui dois aparelhos extremamente usados em laboratórios de eletrônica analógica e eletrônica digital, que são o osciloscópio, esse aqui, ó, esse é um osciloscópio, e o gerador de funções. Qual que é a função do osciloscópio? Originalmente, o osciloscópio foi inventado para mostrar graficamente uma grandeza variável no tempo. Por exemplo, uma forma de onda, isso é chamado de forma de onda, de tensão ou de corrente. No eixo vertical, é o seguinte, imagine que isso é um plano cartesiano, né? A tela dele aqui ó, é um plano cartesiano, o eixo vertical, no eixo vertical você coloca a variável, que a gente comumente chama de variável dependente. E no eixo horizontal, que é a abscissa, coloca-se o tempo. Portanto, o gráfico que ele traça é o gráfico que mostra os valores instantâneos da grandeza, isto é, como ela flui, né? O que acontece com ela no transcorrer do tempo. Forma de onda é isso, né? A representação de uma grandeza no transcorrer do tempo. Ela pode ser uma grandeza que varia de uma determinada forma, pode ser constante, de qualquer maneira você tem uma ideia do que acontece com ela durante um tempo. O multímetro não dá a condição de fazer isso. Quando você liga o multímetro nos terminais de uma fonte de tensão, por exemplo, ele vai indicar o valor da tensão. Não é o valor da tensão em relação ao tempo. Portanto, a grandeza que ele vai indicar é uma média de valores. Quer dizer, se a grandeza for variável, ele não vai ficar variando lá, entendeu? Ele não fica variando
Na realidade, ele vai indicar a média. Por quê? Porque ele computa, né, os valores num certo intervalo e te fala a média dos valores. Então, ele não fala, por exemplo, nesse instante agora é um valor, um milésimo de segundo depois é outro, e etc, etc. Quer dizer, não faz isso. O osciloscópio faz. E é importante, muitas vezes, a gente saber isso. Então, o osciloscópio, originalmente, foi feito para isso, foi criado para isso. Só que, com o tempo, ele foi evoluindo, né? E passou a ter outras funções também. Então, ele, além de mostrar a o que acontece com a grandeza no transcorrer do tempo, ele indica valores dela, valores médios, valores eficazes, frequência, de forma numérica, certo? E outras coisas mais. Os osciloscópios já evoluíram tanto que ele faz de tudo hoje em dia em termos de análise de circuito, certo? Esse aqui é um caso simples, é um osciloscópio que só tem 2 canais, então ele mostra 2 ondas, cada uma ligada num canal, e você seleciona a possibilidade de ver uma ou outra, ou as duas, né? Uma das primeiras coisas que vocês vão aprender a utilizar, e bem, quando vocês puserem o pé no laboratório. Esse outro instrumento aqui, ou melhor dizendo, esse outro equipamento aqui, é um gerador de funções. Veja que está escrito aqui, ó, Function Generator, ele gera funções. O que é isso? São tensões elétricas, geralmente de potência pequena, quer dizer, não se preocupa com o nível de potência dela, e sim com a forma dela. Ela pode ter várias formas. E por Show, quê? show. Oi? Quê? Ah, foi mal. Essa, O eu sei que você... microfone tá aberto. Foi mal. sei. Volta a dormir aí, rapaz, por favor. Mas tá indo aí, né, gente? Tá percebendo o que eu estou falando aí, né? Aproveitando a interrupção. Às vezes eu fico falando muito, não tenho certeza se vocês estão ouvindo, mas é só falar. Bem, então o gerador de funções, ele gera uma forma de onda, que a gente chama, ou um sinal, que é utilizado para que você estude o comportamento de um circuito. Então, você tem um circuito lá qualquer, e você quer saber se ele vai funcionar sob determinadas condições e critérios. Aí você tem que ligar um sinal, seja de forma X ou Y, porque dessa forma você interpreta o efeito que aquele sinal causa e, com isso, conclui-se o que deve ser concluído com relação ao funcionamento do circuito. Ele não serve, apesar de ser um gerador de tensão, ele não serve para alimentar o circuito, certo? Fonte de tensão ou fonte de alimentação é um aparelho que gera uma tensão, ou pega a energia elétrica da sua rede, faz um trabalho nela, tipo de adaptação de valores, e liga ao circuito. Então, aplica energia elétrica no circuito para o circuito poder funcionar. O gerador de função não é ligado ao circuito com o objetivo de alimentar o circuito. Isto é, não tem o objetivo de fazer o circuito funcionar, e sim de definir certas formas de funcionamento dele, tá certo? No nosso caso aqui, eu tenho um gerador de função que gera 3 tipos de sinais elétricos. Um tem um formato senoidal, o outro tem um formato de onda triangular e o outro de pulsos, ou onda quadrada. Por que eu estou usando ele? Porque eu estou ligando ele lá no osciloscópio para indicar na tela do osciloscópio e mostrar para vocês o que é uma tensão alternada. Por quê? Porque, já que nós estamos focando hoje em tensão, né, separado, eu digo assim, só existem 2 tipos de tensão elétrica. A tensão contínua e a tensão que não é contínua. Parece ironia, mas não. Tudo na vida é assim, né? Tudo na vida é dual, tem sempre um efeito. Sob certos critérios você considera o efeito, e tem o efeito contrário. É tipo assim, se tem Deus, tem o capeta. Se tem a sombra, tem a luz. Se tem qualquer coisa, você vai imaginar que tem o oposto dele. No caso, se tem tensão contínua,
tem o oposto da tensão contínua. Então, só tem duas coisas, a tensão e o oposto da tensão contínua. Isto é, a tensão contínua e a tensão que não é contínua. Tá certo? Agora, a tensão que não é contínua, ela tem certos parâmetros que eu posso é, é, controlar ou definir. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu vou começar com uma tensão quadrada, porque eu acho mais fácil mostrar para vocês. Aí eu vou pôr para simular. Eu já ajustei a frequência desse instrumento aqui para mostrar o que eu quero para vocês. Vocês estão enxergando aí o que está acontecendo na tela dele? Está visível para vocês? Os osciloscópios normais, a gente Tá consegue bem engrossar. clarinho só. Você está vendo uma linha mexendo aqui? Ó? Sim, dá pra ver. Aqui, ó. Os osciloscópios normais, esse aqui, se tem jeito, eu ainda não descobri como, mas nos normais a gente engrossa a linha, tá certo? Às vezes até define a cor dela. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Ó? Isso aqui, durante um tempo, eu vou dar um pause aqui para você enxergar o que está acontecendo. Aqui, ó. Quando dá pausa, a onda fica mais fininha ainda, né? Mas veja bem o que tem aqui, ó. Tem uma linha reta, tá vendo? Instantaneamente ela passa cá para baixo e fica reta de novo, ó. Depois dá uma subida e fica fazendo isso o tempo todo. O que é isso? Isso é uma tensão alternada. Tá? Ela é alternada. Por quê? Porque ela alterna de polaridade. Né? Observe que ela é contínua durante um tempo, inverte a polaridade e fica contínua um outro tempo, depois inverte de polaridade e assim sucessivamente. Então, a diferença dessa tensão, ou de uma fonte que gera essa tensão, de uma bateria, é que na bateria não inverte de polaridade. Entendeu? A não ser que você fique com um fio lá invertendo toda hora, trocando um com o outro. Né? Você não vai fazer isso, mas se você fizer, o efeito é o mesmo. Nesse caso aqui, o gerador de funções está fazendo isso, ele está invertendo de polaridade numa velocidade grande, né? Que pode ser ajustada e ser muito maior. Aqui eu já coloquei uma velocidade bem baixinha, exatamente para você ver a coisa acontecendo, tá certo? Agora, isso é uma tensão alternada. Só que o tipo de tensão alternada mais usada na eletrônica não é essa. É essa aqui, ó, é a tensão alternada senoidal, que eu ajustei agora, eu vou aplicar lá. Aqui, ó. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo agora, é uma tensão alternada senoidal. Por que que ela é diferente da outra? Porque ela foi gerada assim, só por isso. Né? O gerador dela, o elemento que a produziu, tem características tais que essa onda fica variando dessa forma. Por exemplo, uma onda gerada numa hidrelétrica, né, a CEMIG, por exemplo, tem esse formato. O formato senoidal, a onda que está na tomada de vocês, a tensão que você obtém na tomada de vocês, ela varia dessa forma. Né? O que é isso? Vou parar o tempo aqui, qualquer momento. Ó. Vou voltar um pouquinho, parar aí. O que aconteceu aqui? Eu parei o tempo aqui. Ó. Observe que ela estava variando, que ela estava subindo. Nesse momento aqui, ó, já que nesse eixo aqui eu tenho tempo, nesse instante que eu coloquei a seta aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, vou aumentar aqui. Ó. Nesse ponto que eu parei a seta, o valor estava igual a zero, a onda estava cruzando o eixo. O valor instantâneo é zero. Né? Nesse momento que eu parei, que eu pus a seta aqui. Nesse outro momento aqui, ó, um ΔT depois, o valor era este aqui. Ó. Como é que eu sei esse valor? Como que eu posso saber? É só levar no eixo de vertical aqui, ó, vai estar graduado lá o valor. Quer dizer, naquele momento, instantaneamente, aquela tensão tinha tantos volts. Nesse outro momento aqui, ó, ela está chegando no pico, no máximo, isso é chamado valor de pico. Qual é o valor? É o valor que vai ser indicado ali. O osciloscópio te fala qual é o valor. Isso é um valor instantâneo. Então, a tensão alternada, ela tem valores instantâneos que se modificam com o tempo. Por quê? Porque o gerador faz isso. Né? O gerador tem características que, para você entender, você vai ter que estudar isso. O Chico vai ensinar isso para vocês quando vocês estiverem lá no segundo ano, tá certo? No iníciozinho, ou no final do primeiro ano.
Vou pôr o tempo aqui para rodar. Eu sou igual a Deus, né? Eu ponho o tempo e paro o tempo na hora que eu quero. Olha aqui, ó, parei o tempo aqui. O que está acontecendo aqui? Mesma coisa. Nesse instante aqui o valor é zero, nesse outro aqui ele é negativo, cara. Eu estou no quarto quadrante aqui, ó. Valor negativo. Entendeu? Então, uma tensão alternada é uma tensão que muda de polaridade sucessivamente, quer dizer, n vezes por segundo. Tá certo? A diferença da tensão contínua não é pelo formato dela, não, é pelo fato de que a contínua não muda de polaridade e a alternada muda. Esse outro tipo de onda que nós temos aqui, deixa eu mudar aqui, ó, é a rampa ou onda triangular. Observe, é uma tensão alternada também. Ela flui ou varia segundo o quê? Uma característica específica, né, que dá esse formato a ela. É uma onda linear, que ela varia linearmente, depois chega no máximo, varia ao contrário, ela aumenta e diminui, inverte de polaridade, sempre de forma linear. É uma natureza produzido por um gerador que tem essa especificidade. E em muitos circuitos eletrônicos eu preciso de estudá-lo utilizando esse tipo de excitação, entende? Então, resumindo aqui, voltando ao foco, as fontes de tensão, elas podem ser contínuas e podem ser também alternadas. Oh, Jesus. Né? Elas podem ser contínuas, como uma pilha, uma bateria, e podem também ser alternadas, tá certo? Aí, sendo alternadas, elas podem ser senoidais, triangulares, quadradas, etc. Depende de como ela é gerada. Né? O tipo de onda mais comum na eletrônica que existe, ou na eletricidade, é a onda alternada senoidal. E as ondas ou o tipo de tensão que polariza os circuitos são as contínuas, né, que são provenientes de baterias, né, geradores de corrente contínua, ou da própria alternada, quando a gente torna ela contínua, né, através do uso de retificadores. E também é um assunto já lá do segundo ano. Bem, então, continuando aqui, dentro desse tour nosso, né, quase que informal, eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha, os tipos de fontes que nós vamos estudar nessa nossa disciplina até o final do ano. Na aula passada, nós já trabalhamos com essas baterias aqui, né? Nós utilizamos essas baterias e medimos os valores e tal, preenchemos tabelinhas, etc, etc. Ficou faltando, eu não coloquei de propósito, vou deixar para fazer em outro momento, né? Essa fonte aqui, mas já estou apresentando ela para vocês. Isso é uma fonte de laboratório, parecida com o que nós temos lá no nosso laboratório. Veja bem aqui, ó, DC Power Supply. Power Supply significa fonte de alimentação. Fonte de alimentação porque ela alimenta o circuito, ela fornece energia ao circuito. E essa aqui, especificamente, ela tem a seguinte característica, ela fornece dois valores fixos de tensão, eu vou já pôr para cima e mostrar para vocês, que são 5 volts, se eu colocar essa chave seletora na posição 5, ela fornece 5 volts, cara. E esse display já lê o valor, tem um multímetro digital dentro dela que já indica o valor da tensão que ela está fornecendo. Nessa outra posição, ela fornece para a gente, para alimentar circuitos, 12 volts, conforme está aqui. Ó. Deixa eu voltar lá, que eu sou meio perdido com esse mouse aqui. Tá? Então, 12 volts, está aqui. Ó, tá? E na terceira posição, var, né, de variável, ela fornece uma tensão variável para você determinar o valor. Você vem aqui nesse knob e gira ele, cara. Você pode girar mesmo com a mão, ou então vira aqui, ó, que é mais fácil aqui, ó. Aí você ajusta o valor. Veja que eu estou mudando e o leitor lá, o display lá, está indicando o valor. Voltando, cara. 22 volts, 23, olha lá, 24, 25, e vai até 30 volts. Portanto, essa é uma fonte de tensão contínua que nos fornece 3 opções: fixo de 5 volts,
fixo de 12 volts e variável de 0 a 30, para a gente poder utilizar nos nossos circuitos à vontade. Né? Em circuitos elétricos, né, que é a nossa disciplina, a gente utiliza esses valores e varia ele o tempo todo. Na eletrônica analógica, normalmente usa 5 volts quando você está estudando o circuito, por exemplo, circuitos lógicos, né? Da família, qual família mesmo? Que utiliza, tem o TTL e o CMOS, né? Com 5 e outro com 5 é o TTL, 12. ali. Oi? 5 é o TTL. 5 é TTL e 12 É o CMOS. CMOS. Isso. É. Então tá. Obrigadão, Chico, pelo refresco da memória aí. Então, já fornece os valores, a fonte já está, digamos assim, projetada para isso, para você não ter que ficar variando o valor. Você está usando TTL, né? A lógica de transistor, né, Chico? E liga ela lá, já alimenta seus circuitos integrados, suas portas, etc. Ou se for CMOS, o outro valor. Ou se você quiser ajustar e obter o valor, fique à vontade. Agora, esse display aqui, ó, é só para ele, esse controle aqui que está escrito display, é para você, se tiver numa posição, ele mede o valor da tensão. Se tiver nessa outra, a corrente, tá certo? É interessante aqui que vocês observarem que quando eu fiquei variando a fonte, a corrente também estava variando, né? E o marcador aqui estava em amperes, né? Por quê? Porque eu coloquei uma carga aqui proposital, tá certo? De forma que quando eu variava a tensão, a corrente estava variando. E quando a corrente estava variando, obviamente eu tinha uma variação aqui, né? Entendeu? Se eu não tivesse feito isso aqui, por exemplo, se eu tivesse tirado esse fio daqui, ó, desligado, por exemplo, que eu vou fazer aqui, ó, o que vai acontecer? Eu posso variar a tensão à vontade, que não vai dar nada lá. Por quê? Porque não tem corrente, né? Tem um erro aqui, a não ser que eu queira medir tensão. Aí eu coloquei lá na tensão, ele mede a tensão, está dando 14 volts. E corrente zero, não é o caso, né? Se é que é de erro, porque o circuito está aberto. Então, resumindo, nós vamos usar nas nossas aulas ou baterias, né? Pilhas e baterias, ou essa fonte aí, tá certo? Isso até o final do ano. Continuando o nosso tour aqui, preparatório, eu coloquei 3 situações aqui, ó. Isso aqui nós usamos na aula passada, medimos tensão, colocamos pilha em série, invertemos pilhas, etc. Fizemos várias coisas lá, com várias conclusões. Aqui tem a fonte, que eu acabei de falar, né? Liguei um medidor aqui paralelo desnecessariamente, mas é para ver que quando estivermos usando essa fonte, a gente vai estar trabalhando com a tensão lá e vamos variar e medir a tensão, tanto usando o próprio display ou no time digital, conforme está aqui. Ó. A fonte está ajustada para 3 volts, o instrumento dela está marcando 3, mas o voltinho também está marcando 3, beleza. O que eu quero acrescentar aqui sobre o que não já relativo aqui ainda não foi falado é esse aqui, ó. Opcionalmente, além de usar, ou no lugar de usar os componentes do jeito que estão aqui, digamos assim, fisicamente, né, entre aspas, né, porque tudo aqui é virtual, mas digamos assim, uma representação bastante fidedigna de um laboratório, a gente utiliza o diagrama esquemático. O que é um diagrama esquemático? Uma representação de um circuito usando símbolos. Como eu coloquei aqui ó, 2 pilhas ou uma fonte de 3, eu fiz aqui ó, diagrama em questão. Eu peguei 2 pilhas de 1,5 volt e liguei em série. Então, é a mesma coisa, você usar lá o componente físico, né, entre aspas, ou o símbolo dele. Né? E como eu usei um medidor aqui em paralelo com as 2 pilhas, eu coloquei o medidor aqui em paralelo. Cara. Esse aqui é um medidor. Esse bolinha com V lá dentro é um medidor que vai medir e me indicar o valor dessas 2 pilhas em série. E esse instrumento que está aqui ó, é uma opção, é um instrumento analógico para medir a mesma coisa. Tá certo? Aí, pondo para simular, vocês vão ver o que vai acontecer, cara. Todos que estão aí na história, aí no painel, aí, estão simulando simultaneamente. Então, o voltímetro aqui está me dizendo que a soma das 2 pilhas
dá uma tensão de 12, e o digital aqui, ó, digital não, o analógico é a mesma coisa. Nós não vamos usar esse analógico aqui, porque a resolução dele é muito ruim, né? Quando eu olhar uma situação dessa aqui, ó, quem vai me garantir o valor que está indicando? Ele está indicando 3, porque tem 3, né? Mas é só, digamos, tem um instrumento lá, a gente usa, né? Você que quem quiser utilizar, use. Eu vou utilizar, tá? Vou utilizar esse aqui. Nós vamos trabalhar com circuitos mais elaborados e valores mais precisos, então esse aqui não vai ajudar em nada não, mas tem ele aí, tá certo? Bem, continuando, eu tenho aqui uma situação, eu fiz uma pergunta, e vou fazer a mesma pergunta hoje, que eu fiz hoje de manhã, olha aqui, ó. Cara, observe aí, ó. Liguei um voltímetro na escala de 20 volts entre esses dois pontos aqui. Lá dentro, obviamente, tem uma fonte de tensão, porque eu estou medindo com o voltímetro, né? E está marcando 1,5 volt. Aí eu pergunto, que tipo de fonte que tem aqui dentro? Observe que eu tenho os dois terminais aqui, bem separadinho um do outro. Aqui provavelmente tem uma associação. Na opinião de vocês, que associação que poderia ter aqui dentro, baseado no que a gente viu na aula passada, que daria a você a certeza ou faria concluir que tem 1,5 volt? Quem me responde? O Marcos aí, Marcos? Pela bateria, pelo formato que você falou, eu acho que poderia ser uma bateria de carro. Descarregada, porque sem carga, só pelo formato mesmo. Você gosta de complicar isso. Você disse que poderia ser uma... Você complicou a situação. Você não falou nada errado, não, mas você arranjou uma alternativa. Não é complicada. Você está imaginando uma bateria descarregada, ligada, tipo uma bateria de 12 volts descarregada, que está dando 1,5 volt, né? Poderia até ser, né? O mundo não é tão complicado assim, não. Vamos imaginar que nós temos baterias ideais aqui, novinhas em folhas, e assim sendo, qual que seria a sua Uma, ideia do que tem? Pode falar. uma pilha deitada? Uma pilha deitada poderia ser, né? Ainda mais depois do almoço, né? Isso aqui são as duas pernas dela para cima, ela está deitada. A imaginação de vocês é melhor do que eu imaginava. É melhor que a minha, né? A minha é essa aqui, cara. Hum, É quase uma pegadinha, né, gente? O que eu fiz aqui? Olha bem. você anulou uma com a outra. Exatamente. Exatamente. Nós fizemos isso na aula passada, lembra? Eu pus aqui para ver se vocês iam lembrar daquilo. Observe que essas duas aqui, ó, do meio e da direita, elas estão com o negativo ligado no negativo, cara. Né? Menos com menos é série subtrativa, lembra disso? Uma anula a outra, já que os valores são iguais, uma anula a outra. Aí sobrou essa daqui, ó. Então, de fato mesmo, operando no circuito, ou contribuindo no circuito, é essa de 1,5 aqui. E observe que o positivo dela está para cima, cara, ligado no positivo do voltímetro, e o negativo dela, que menos essa história toda que tem aqui, está ligado no comum aqui, né? Polaridade correta, né? Agora, eu vou mostrar o diagrama aqui embaixo. A gente costumar usar o diagrama, cara. É a mesma situação, cara. Concorda? A do meio e da direita, cara, negativo com negativo, igual está lá em cima. Então, uma anula a outra, sobra essa daqui. Então, se eu colocar para simular o voltímetro, vai marcar 1,5 volt. 1,5 volt. Vamos acostumando, primeiramente, visualizar o circuito do jeito que nós estamos fazendo. Você vê o componente, liga de um jeito ou de outro, tira as suas conclusões, mas não deixa de associar aquela situação, né, aquele circuito real, com o diagrama esquemático dele, porque você não vai ter na sua vida, lá na sua casa, aí na sua casa, né, lá no seu ambiente lá de projeto, por exemplo, onde você fica bolando circuito, os componentes para você ficar montando. Você tem que trabalhar com símbolo, né? E é utilizando os símbolos que a gente faz os cálculos, né? Mostra os teoremas, estuda, né, os teoremas e coisas desse tipo. Fica mais Aí, fácil a gente raciocinar.
Sim. Uma dúvida. A corrente convencional sai do polo positivo e vai para o negativo, certo? Exatamente. A corrente convencional, você imagina que no fio está havendo um movimento de cargas positivas. E cargas positivas saem do quê? Do terminal positivo e vão para o negativo. Então, é esse sentido aqui. Ó. O sentido real é o contrário, né? O positivo atrai elétrons. Tá certo? Então, ele sai do negativo, nessa parte de baixo, e circula. Beleza? Sentido Concorda? anti-horário. Esse negócio de sentido anti-horário depende do jeito que você ligou, né? É. Você pôs o relógio, Então faz entendeu? o movimento aí, rapidão, com o mouse. Ó, esse aqui é o sentido convencional, é esse aqui, ó. Horário. Entendi. É, Sai do negativo e vai pro positivo. e sai do positivo da Ah, fonte tá. e vai para o É porque eu tô negativo. confundindo com a fonte com o outro bolinha com V. É, Ah, sim, esse aqui, esse mais aqui está indicando para você ligar na parte positiva do circuito. Só bom. isso. Se eu inverter, que eu posso fazer, quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para você. Como eu falei com você, gente, laboratório, vocês aqui mandam. Eu sou a mão, eu sou só a mão de vocês. Vou tirar o fio aqui, ó. Fica mais fácil para mim. Depois eu ligo de novo. Eu vou inverter esse indivíduo aqui, ó. Tá? Só invertir. E vou ligar nos mesmos lugares. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu... Antes que o Chico ri de mim, que Chico fica... Chico tem uma habilidade grande para essas coisas, eu não tenho, sabe? Então ele aproveita e tira o sarro. Um dia ainda vou me vingar. Aliás, eu fiz a mesma coisa, né, gente? Só inverti o voltinho, não foi, cara? Estão vendo? Sim. Correto. Está correto? Acompanhar bem? Inverti o voltímetro, né? A parte, peraí, fiz certo? Fiz aqui, ó. Aquela parte de cima onde eu tinha ligado o positivo, está ligado aqui, ó. E essa parte final aqui, ó, o último terminal onde que estava o negativo, eu liguei o positivo. Aí eu vou simular lá. O que aconteceu lá? Vai só Ele, mar... inverter. ele, marcou, Entendi. ele marcou a mesma coisa, V1, um volt e meio, só que negativo. Então, o que eu quero, o que eu quis mostrar, aquele positivo do voltímetro, o símbolo dele, é só um referencial para você ligar na parte positiva do circuito. Tá? Você pode entender também que que a corrente, né, estaria entrando nele, convencionalmente. Só que não é bom assim, ficar pensando nesses termos, não é didático, quando você está falando de voltímetro, né, porque entra nele, né? O voltímetro ele tem uma impedância infinita. Vocês lembram daquilo na aula passada que eu falei? O voltímetro tem que ser ligado em paralelo e ele tem que enxergar o circuito e o circuito não tem que enxergar ele. Então não pode passar corrente por ele, não. Então, a corrente vai passar pelo miliamperímetro quando for no caso, medir corrente. Bem, gente, aqui, ó, seguindo a nosso passeio turístico aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu estou querendo mostrar essa situação para vocês. Fonte não ideal ou fonte real. O que é isso? Fonte ideal, como já gosto muito de falar, ideal é uma coisa que não existe, mas é algo que eu persigo. Isso? Ou o ideal é, se tratando de circuito ou componente, é aquilo que tem características que eu posso, nas quais, né, com relação às quais eu posso desprezar certos elementos. Por exemplo, uma fonte. O que é uma fonte ideal? Aliás, o que é uma fonte real? Uma fonte real
é um elemento que gera uma diferença de potencial que se liga num circuito e promove a circulação de corrente no circuito. Só que quando a corrente passa pelo circuito, passa pela fonte também, por isso chama circuito, né? Então, a corrente, digamos que ela vai circular aqui, ó, vai passar por um circuito e por ela, né? E quando a corrente passa por ela, pelo fato dela ter uma resistência interna, promove uma queda de tensão. Toda fonte tem isso, por isso que chama fonte real, né? Toda fonte tem isso. Por quê? Porque qualquer circuito ou qualquer caminho por onde passa a corrente elétrica, não canso de dizer isso para vocês, sempre vai ter uma resistência elétrica. Porque se tem caminho, né? Se tem caminho, quer dizer, esse caminho é o que é? É uma trajetória, é um corpo físico constituído por átomos e elétrons, etc., etc. Então, ali passa elétrons, né? Pode ser que aquele caminho não seja tão dificultoso assim, né? Os elétrons podem passar lá sem muito atrito, tem espaço à vontade para se mover, etc. Isso tem uma resistência baixa, mas pode acontecer também que não. De qualquer maneira, você tem caminhos ou circuitos de resistências muito baixas até muito altas. A fonte melhor, uma bateria, uma pilha novinha, descarregada, ela tem uma resistência interna bem pequenininha, mas tem. Já uma descarregada ou velha, né, tem uma resistência maior, tá certo? Quanto maior a resistência, mais queda tem ela por uma determinada corrente, para um determinado valor de corrente. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a seguinte simulação. Ó. Observe que eu abri o circuito aqui. Ó. Não existe circuito. E vou medir a tensão da pilha lá. Só podia dar aquilo, né, gente? Por quê? Porque a pilha gera uma tensão elétrica, uma força eletromotriz de 1,5 volts, como vocês já viram, cansaram de saber. Não está tendo queda na resistência interna dela. Por que não está tendo? Porque não está tendo circuito, porque não está tendo corrente. Porém, se eu fechar esse fio aqui, ó, ligar esse fio aqui, ó, aí eu vou construir um circuito elétrico. Aí, por essa carga genérica que está aqui, que não importa qual seja, vai passar uma corrente. E passando corrente, e a corrente passando também por dentro da pilha, produz uma diminuição da tensão da pilha, uma queda de tensão. Aí não vai ter 1,5 volt mais, se for uma pilha normal. Quanto que foi? Olha lá. Entendeu? Uma pilha normal, essa pilha aqui pode ser uma pilha novinha, tá certo? E está passando uma corrente que produziu uma queda de 0,04, né? Lá na casa centesimal. Uma queda pequena, mas extremamente normal. À medida que a pilha vai envelhecendo, esses valores podem ser até menor. Os simuladores, gente, eles permitem que a gente tenha situações ideais, tá? Por exemplo, eu posso configurar essa pilha aqui, ó, para ser uma pilha ideal. Entendeu? Só no simulador, porque na vida real não tem como, né? Dessa forma, a tensão, mesmo com carga, ela é 1,5 volt, tá vendo? Tá legal? Então, nós vamos ter essas possibilidades aqui na simulação durante o curso, né? Usar pilhas e trabalhar como pilha real, fonte real, ou fonte ideal. A fonte ideal é quando você despreza a resistência interna dela. Supõe que ela é zero, tá? Então, fonte ideal, a resistência interna, no caso da pilha, né, é zero, tá? Nós vamos também estudar a fonte de corrente logo, logo, e ver que também tem suas características para ser considerada real ou ideal. Então, só para não fazer confusão, fonte de tensão contínua tem polaridade definida e fonte de tensão ideal não tem resistência interna. Tá? Real tem. Isso aqui eu vou passar mais rápido. Eu tinha pensado fazer alguma coisa com isso aqui quando eu coloquei, mas já nem lembro mais. Ah, tem uma perguntinha aqui, ó.
Vamos dar uma pegadinha de novo, para manter acordado. O que tem por trás aí, gente? Olha o que estamos medindo aqui. Eu liguei um voltímetro lá e está marcando aqui, ó, na escala, vamos pôr na escala correta, 36 volts. Pelo costume, seria um monte de pilha, uma cancelando a outra, para tentar esse resultado. Pelo Foi costume. você que falou que tinha uma pilha descarregada? É. Qual que é o seu nome mesmo? Eu até gosto de guardar. Marcos Fiolipe. Ô, Marcos, você gosta de complicar, Marcos. Procura uma situação mais simples. Então, só uma pilha de 33 volts ou 20 tinha um fonte e meio. Ô, gente, eu sugiro que a gente fique calado aqui, sabe? Porque parece que tem alguma coisa interessante na televisão aí que a gente queira saber. O que está passando aí na televisão de alguém aí? Vamos voltar à seriedade aqui. Você acha que existe uma pilha de 36 volts? Pode ser 3 baterias de um carro? Poderia. Poderia ser 3 baterias de um carro em série, né? Correto. Agora, pela magreza disso aqui, ó, isso é uma estrutura comprida e fina, né? Eu não ia... Ficaria difícil eu colocar a bateria de carro aqui, né? Mas vamos lá, para não... Umas porque duas baterias. Poderia... Tudo que vocês falaram aí pode ser, até a do Marcos aí, ó, dizendo que poderia ser pilha assim assado, né? Poderia, porque são situações, né? 3 baterias de um carro em série, poderia ser 4, aliás, várias situações de pilhas e baterias anulando uma outra e tal. Tem N possibilidades, né? A que eu coloquei aqui é simplesmente essa aqui, ó. Só um dos N casos possíveis, né? Eu liguei aqui, e o que nós fizemos aqui, ó? Pusemos 4 baterias, na aula passada a gente chegou a fazer isso, acho que, se não me engano, com pilha mesmo. Em série, estamos medindo a tensão nos extremos. Lá, se não me engano, era pilha de 1,5 volt, então foi 6. Aqui são baterias de 9 vezes 4, 36. Por isso que deu 36, tá vendo? Só isso. Agora eu faço uma pergunta aqui, porque já que a gente está treinando, se eu inverter esse fio, esses 2 fios aqui, ó, um com o outro aqui, ó, só inverter um com o outro, o que vai acontecer? Vai queimar? Depois eu vou inverter. Não. Vai perder carga. Eu acho que perde 2 baterias. E ficaria 18. Vamos inverter para ver se dá, se é isso mesmo? Vamos lá. A inversão, gente, é isso aqui, ó. Eu vou pegar um fio, o que está de baixo aqui, ó, vou ligar lá em cima. Opa. Chico, não olha não. É a mãozinha, né? Não é a mãozinha. Espera aí. Vou voltar atrás aqui. Agora sim. Vou fazer isso aqui, ó. Tirar o fio de lá. Tem um jeito de fazer isso aqui. Não é esse não, mas eu vou fazer assim mesmo. Pronto. Com isso aqui eu desliguei aqui embaixo, tá vendo? Voltei lá. Beleza. Vocês nem imaginam o quanto que é difícil, às vezes, a gente montar esse circuitinho. Por isso que eu entrego tudo montado para vocês, tá? Porque se eu for fazer isso durante uma aula, vocês vão ficar rindo de mim a aula toda. Então, eu já passo para vocês tudo montadinho, tudo retinho, com os ângulos certos, assim. Nada bagunçado igual está aqui. Eu gosto das coisas bem feitas e não gosto de fazer papel de bobo. Tá aí, ó. Invertemos, gente? Vocês enxergaram que eu inverti, cara? Sim. Bem, então, quanto que é? Olha lá. 18. 18, é. Vocês acertaram em cima da pinta, né? Porque uma anulou a outra, né? Digamos assim, uma tornou um lado do circuito, uma tornaria, digamos, um lado do circuito 9 volts positivo junto com a outra. Quando você inverte, né,
Uma ficou na mesma posição e a outra ficou invertida. Aquela tornou o que a outra estava fazendo ficar mais positiva, fez com que ficasse igualmente menos negativa. Quer dizer, em outras palavras, uma anulou a outra. Aí passei a ter só 18 volts. Tá legal? Nada diferente do que vocês viram na semana passada, né? Bem, continuando o nosso passeio, já caminhando para a chegada, né? Nós temos aqui alguns tipos de bateria. Eu andei pesquisando na internet só para mostrar para vocês, já que o foco da aula de hoje é fonte, né? Então, o que nós estamos falando aqui, fazendo aqui, é falar algumas coisas sobre fonte, medidas e tal, né? Então, aqui tem um tipo de bateria muito usado, olha aqui, ó. Vocês já viram? Alguém já viu desse tipo de bateria? Dessa de cima eu tenho certeza que já. Essa aqui, ó. Já? Essa aqui? Bateria de quê? De celular, não é? Sim. Observa um detalhe interessante nessas baterias, é o seguinte, ela tem 4 terminais aqui, ó. Quando você encaixa lá no celular, você liga esses terminais ao circuito lá do celular. Alguém saberia me dizer por que tem 4, já que uma bateria precisa só de 2, que são exatamente esses 2 que estão marcados aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo? Poderia ser 4, porque 2 entradas seria para carregar e 2 poder carregar o circuito. Por exemplo, 2 entradas é para carregar as baterias, 2 é para poder ligar o celular. O terminal de carga da bateria é o mesmo da descarga, tá? O controle disso é que é feito com terminais diferentes. Na realidade, quando você liga esses outros 2 aqui, ó, os que não estão marcados, você está ligando juntamente com a própria bateria, né, um conjunto de informações. Você está permitindo que seja lido pelo circuito do celular, que é um circuito inteligente, as características da bateria, de forma a você controlar. Por exemplo, ele está monitorando o tempo todo, isto é, o celular está monitorando o tempo todo o valor da tensão da bateria e também da corrente da bateria. E ele precisa de informações da bateria sobre isso. Aí ele precisou desses 2 terminais, que poderia até ser maior, ter quantidade maior, dependendo da situação. Então, na realidade, são elementos de circuitos associados, que associam, né, a bateria ao carregador dela, digamos, né, ou ao leitor dela, né, ou a parte de microprocessamento lá, que vai estar estabelecendo o interfaceamento de bateria e celular. Qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a situação, assim, quanto tempo ainda, né, em função da quantidade de corrente, está medindo a corrente, e coisa desse tipo, né? É uma coisa assim, cheia de detalhes, que é até difícil eu falar isso para você, porque eu teria que estar sabendo o que está acontecendo, né? E conhecer alguma coisa a mais do circuito do celular, mas é isso, basicamente é isso. São 2 terminais, não. Se você pegar a bateria de notebook, é a mesma coisa, tem um monte de terminais ali. Por quê? Porque a própria bateria tem elementos lá, internos, né, que são lidos pelo celular ou pelo notebook, né, para definir a situação, né, como é que está a bateria, em termos de carga, de descarga, controlar a velocidade de descarga ou de carregamento, se tiver o próprio carregador junto lá, e coisa desse tipo. Tá? Então, não é só uma fonte de tensão, é uma fonte de tensão associada a um circuito eletrônico. O Chico, que sabe mais sobre isso, você quer falar alguma coisa sobre isso aí, Chico, para complementar? Não, Ari, tá bom. Tá bom? Se Depois a quiser, gente esteja fala mais coisas lá na na teoria. teoria. Beleza. Você complementa, enriquece mais, que você entende mais de bateria, de Para pilha. não andar muito a aula, né? Tá, Já tá na mas hora de fica à fazer vontade. chamada. Já está na hora, já? Fazer chamada já. Já passou da hora. Nossa, vou terminar logo aqui, então. Obrigado aí, Chicão. Bem, gente, então nós temos aqui, ó, baterias de tamanho menor, né? Essas aqui são usadas em no-breaks, principalmente no-breaks, moto,
O Chico hoje de manhã deu um exemplo. Qual foi mesmo, Chico, o exemplo que você deu dessa bateria aqui? A de Mas a de alarme. cerca elétrica. Da cerca elétrica, por exemplo, né? Cerca elétrica, alarme e tal. São baterias pequenas, que é de 12 volts. O Chico vai falar com vocês lá, né, sobre o que é esse 7H, AH aqui, ou às vezes mili, né? Mili alguma coisa. Explica melhor lá na teoria. Assunto mais da teoria também. Então, só para terminar, né, que nós temos aqui, isso aqui foi pesquisado na internet, eu peguei algumas fotos lá de baterias, aqui bateria de notebook, uma estava aberta lá, eu quis mostrar para vocês que lá dentro de uma bateria, de uma bateria desse tipo, na realidade tem um conjunto de pilhas ou baterias, né? Aqui, essa aqui é de 9 volts, são 6 pilhas de 1,5 volt, né? Pilhas recarregáveis. Mas aqui, ó, isso aqui também vale a pena falar mais rápido. Isso aqui são as baterias de automóvel elétrico, né, que usa motor elétrico. Esse aqui é o modelo mais antigo, porque é pelo tamanho das pilhas aqui, dá para perceber, né? Elas estão ocupando o lugar do passageiro, quase não sobra lugar para o motorista, mas os primeiros carros era mais ou menos assim mesmo. Tem um motor elétrico aqui, alimentado por um conjunto de baterias. A grande preocupação com relação a isso é manter a autonomia do carro, né? Então, o próprio motor do carro, que é um motor elétrico, ele funciona também como gerador. Então, quando pode, né, quando, por exemplo, ele não estiver acelerando, quando ele estiver descida, coisa desse tipo, eletronicamente trocam as funções. O motor passa a ser um gerador que vai recarregar a bateria, né? O Chico também pode falar depois com mais calma com vocês, o freio do carro, que faz a conversão, na hora que o carro está sendo freado, né? Há um aquecimento aqui nele que utiliza, tem um conversor aqui que utiliza aquele calor produzido para gerar uma tensão elétrica, para ajudar a carregar a bateria, e vai por aí. Tá? Aqui tem uma situação de carro mais, digamos assim, com baterias mais modernas, né, que elas estão lá no piso, não ocupando muito espaço, assim como esse aqui, ó. Na realidade, a bateria, desde que ela foi inventada até pouco tempo, ela não evoluiu muito, não, porque ela resolvia os problemas, né? E com o advento do carro elétrico, e o carro elétrico tem que ser alimentado por bateria, né? O motor é elétrico, isso aqui é um carro silencioso, e tiveram que investir nisso, e acho que a bateria nunca evoluiu tanto, né? Nunca se modernizou. Então, hoje em dia, tem cada tipo de bateria incrível, né? Inclusive perigosos, né? Porque estão usando muito material radioativo nessa história. Bem, aqui uma bateria de carro conhecida, né? Não vou falar muito, não, para não gastar a aula que já acabou, mas é uma bateria de carro que todo mundo conhece, né? E a última que eu queria mostrar, aqui também tem uma de caminhão, tá? A diferença de carro de caminhão, óbvio, é o tamanho da bateria e a tensão que ela produz, né? E aqui, ó, na eletrônica é muito importante isso aqui, são as baterias estacionárias. Elas são chamadas de estacionárias porque elas são fixas num determinado local. Por exemplo, num caixa de banco, né? A bateria que fica lá, como ela não se movimenta, né? E o local também não pode ser, não pode ter, digamos assim, gases tóxicos, né? Então, são baterias especiais. Uma bateria de caminhão, se chegar perto dela, você sente o cheiro. Por quê? Porque o caminhão está sempre se movendo, está sempre ventilando, então eles não preocupam muito em cuidar dos gases emitidos, né? Pelo processo eletroquímico que existe na bateria. Mas já uma bateria que vai ficar dentro de um lugar fechado, por exemplo, dentro de conforme eu disse, de um caixa eletrônico, né? Ela não pode emitir gás. Então, são baterias que têm filtros, né? E tem outras características a mais aí que eu prefiro deixar para o nosso colega falar depois aí, tá? Beleza? Desculpe ter passado do final aí, tá, gente? Vou voltar lá. Parar a gravação.